Seja bem-vindo. Você sabe o que é justiça de transição? É um conceito novo? Ou já não é mais tão novo assim? Mas nós vamos hoje conversar com alguém que conhece muito desse assunto. Fique até o final e você vai conhecer a justiça de transição. Bom, gente, como eu falei, estamos aqui hoje com alguém que entende bastante de justiça de transição, o professor Lauro Svensson. É assim que fala o nome dele, viu? E o professor Lauro Svensson, nosso amigo, nosso colega de trabalho, ele, além de ser um grande estudioso de direito, ele também é um grande viajante, porque olha só, ele fez graduação em São Paulo, na USP, fez mestrado em Piracicaba, aí, viajando, e depois ele foi lá para a Alemanha fazer doutorado em Direito e agora ele trabalha no Mato Grosso do Sul. Lauro, muito obrigado por você dispor do seu tempo, que eu sei que não é lá muito longo, né? Mas muito obrigado por você ter aceito o meu convite para a gente poder conversar sobre esses assuntos não muito difíceis aqui. Muito obrigado, professor Ribeiro. É uma honra estar com você, né, nessa tarde. E muito obrigado pelo convite. Beleza, Lauro. Lauro, conta para nós aí, que eu fiz propaganda aqui antes, né? O que é justiça de transição? Conta para nós. Justiça de transição, Ribeiro, ele tem, num primeiro sentido, a ideia de acerto de contas com o passado do Estado após mudanças de regime político. Então, por exemplo, com o fim de uma ditadura, a sociedade, em especial as autoridades políticas que assumem o poder estatal, eles se veem na difícil tarefa de se confrontar com o passado ditatorial, né? Com o passado autoritário, e tem também a difícil tarefa de administrar as consequências que decorrem desse passado. É preciso, por exemplo, definir vítimas, repará-las e compensá-las. É preciso atribuir responsabilidades, encontrar formas de punição aos responsáveis. É preciso promover mudanças na legislação e em certas instituições, oferecer uma outra verdade histórica e uma outra ideologia em substituição àquela que orientou os atos do regime anterior, e assim por diante. Então, de uma forma bastante lata, né, nós podemos dizer que justiça de transição ela é um conjunto de julgamentos, de depurações, de reparações que se realizam após a mudança de um regime político para o outro. Ou seja, um novo Estado, para poder constituir o seu plano de futuro, ele precisa antes resolver certas pendências, certas feridas pretéritas que ainda ficaram abertas. Esse é um primeiro sentido mais abrangente de justiça de transição, havendo outros sentidos mais específicos que nós podemos depois falar adiante. Mas que coisa! Realmente, a gente teve situações como essa aqui no Brasil, em vários países do mundo, aí a gente tem. E esse estudo, esse negócio de justiça de transição, isso existe no mundo todo ou fica restrito aqui no Brasil? Uma boa pergunta. Na verdade, esse termo, essa ideia, né, ou esse topos argumentativo, ele veio importado ao Brasil, né? Ele não tem a sua origem aqui nas terras brasileiras, diríamos assim, né? Então, há autores que remontam essa ideia de justiça de transição a tempos muito antigos, né? É possível encontrar autores que dizem que a noção de justiça de transição é tão antiga quanto a própria democracia, remontando, por exemplo, às restaurações democráticas de Atenas, de 411 e 403 a.C., e assim por diante. Mas veja, essa noção ela ganhou notoriedade principalmente a partir de meados do século XX. E, num primeiro momento, após o final da Segunda Guerra Mundial,
com a instalação dos tribunais de Nuremberg e de Tóquio, né? E é o período, é o tempo em que se cunha na Alemanha, por exemplo, o conceito de Vergangenheitsbewältigung, ou seja, Vergangenheits, passado, Bewältigung, enfrentamento do passado, né? Então se cunha após as guerras esse termo na Alemanha para tratar do problema da superação do legado deixado pelo Terceiro Reich, né, pelo nacionalsocialismo, como o esclarecimento dos crimes nazistas, a questão dos injustos legais e assim por diante. E a partir de então, essa expressão ela passa a ser difundida em produções acadêmicas da época dentro da Alemanha e fora da Alemanha, até que num segundo momento, especialmente por uma obra, uma coletânea de Niall Kritz, dos Estados Unidos, chamado Transitional Justice, How Emerging Democracy Reckon with Former Regimes, né, que vai tratar aqui das transições políticas de países sul-americanos e do leste europeu nas décadas de 80 e 90, respectivamente, naquela nova onda de democracia, né? E essa denominação americana que vai se difundir em vários países, chegando até nós, né, com a expressão justiça de transição ou justiça transicional. Olha que interessante, porque o Tribunal de Nuremberg não era um tribunal alemão, né? Era um tribunal internacional, né? Que tratava sobre os crimes de guerra da Alemanha, ou de algumas pessoas da Alemanha. E agora, como você mencionou aí, né? Um autor americano falando sobre as questões ditatoriais nas Américas, ou na América do Sul, principalmente, né? Na década de 80, foi quando aconteceu aqui também o retorno ao regime democrático. Então é uma coisa que tá no mundo, não é uma coisa restrita a um país, a uma legislação de um país, né? Exatamente. Inclusive, é um tema que é possível encontrar estudiosos dos mais diversos países, né? Quando eu estava, por exemplo, no doutorado na Alemanha, havia estudantes japoneses, colombianos, ingleses, que se dedicavam a esse estudo, né? Então, existe uma discussão, não só no direito, mas, por exemplo, na filosofia e na ciência política, que trata dessas questões que envolvem a justiça de transição. É engraçado, né, que muita gente faz uma distinção muito grande entre direito e política, né? Isso daqui é político, isso daqui é jurídico, são duas coisas que não se misturam. Mas, na verdade, o que a gente está tratando aqui, a gente está tratando de uma coisa que se entrelaça, né? Porque regimes políticos, os regimes de governo, né, são expressões políticas, mas que geram consequências, né? Não só consequências sociais, consequências morais, mas também consequências jurídicas. Então, há um entrelaçamento muito grande entre esses dois, né, esses dois assuntos, não é verdade? Sim, eu creio que o conhecimento ele é todo interligado nas suas mais diversas formas. O que nós fazemos para facilitar, muitas vezes, o próprio pensamento e a sua transmissão é estancar guardar em caixinhas, mas isso é uma ficção, né? Dizer que o direito ele tem autonomia científica, que é algo puro, diria Kelsen, né, dos outros conhecimentos, é uma tentativa interessante para se conhecer um pouco mais o direito, mas é uma ficção. Da mesma maneira que é uma ficção que o juiz é neutro e imparcial, e assim por diante, né? Então a gente utiliza dessas ficções, mas nós não podemos nos enganar por elas. É verdade, o juiz ele é uma pessoa, né? E como pessoa, claro, ele tem uma vida, né? Então, visto por esse lado, essa imparcialidade, claro, é o máximo possível, o máximo que se consegue, né? Bem lá na Revolução Francesa, né? Logo em seguida, né? A Revolução Francesa, os juízes foram
impedidos, foram proibidos de interpretar as leis, né? Eu fico imaginando como que esses juízes conseguiam aplicar as leis sem poder interpretá-las, né? E nessa interpretação aí entra todo o conhecimento, toda a experiência de vida de cada um, né? Exato, e o próprio conceito de norma jurídica hoje, ela é entendida como uma atividade interpretativa e, portanto, de certo modo, criativa, do intérprete autêntico, no caso o juiz ou de qualquer outro intérprete, dos textos da lei, né? Então, não existe norma sem interpretação. Para ver como é distante o entendimento hoje que nós fazemos do próprio direito em relação àquele entendimento pregado, né, ensinado na época da Revolução Francesa. Outra coisa que eu queria ver com você, Lauro, aqui no Brasil, eu não sei se em outros lugares aconteceu algo parecido, mas aqui, quando a gente estava começando a passar, né, da fase do regime militar para a abertura democrática, né, que se falava abertura ampla, geral e restrita, né, foi criada uma lei chamada Lei da Anistia. E eu sei que você já tratou sobre esse assunto, inclusive num livro. Depois eu coloco aqui para o pessoal ver os livros que você já tratou sobre esse assunto. Mas eu queria ver com você o que é essa Lei da Anistia, em que ela inovou ou não nessa transição. Mas eu estou olhando aqui no relógio e a gente pode dar um intervalinho e a gente volta daqui a pouco para você falar para a gente sobre a Lei da Anistia, tá bom?